O Leandro vai fazer o estágio dele aqui com a gente, é o Leandro, a Márcia, a Heloísa e a Laura, vão estar com a gente nesse final de ano, ajudando. Mas a gente precisa ainda hospedá-los no João Ricardo também, tá bom? E o Yuri também, obviamente. No dia 8, eles se formam, 8 do 12, e no dia 9, que é no domingo, nós vamos ter a festa de formatura, nós vamos ter batismos, então vai ser um tempo assim bem especial para a igreja. Nós vamos comemorar a formatura do Paulo e da Amanda. A Amanda se forma também na licenciatura, eu gosto de enfatizar isso, porque é uma informação importante, não é a formatura apenas do Paulo, tá, gente? A Amanda se forma em licenciatura com ênfase em educação cristã, então é uma vitória dupla para a igreja, e também a vinda do Yuri e da Tamires para cá. Se mudam no dia 14, os dois casais, né, se mudam no dia 14 para cá, então a gente tem muito para comemorar, né, gente? Vai ficar R$15 por família, olha que belezinha, R$15 por família, você precisa procurar o Cacá, tá bom? Lira, vem aqui, por favor, fala um pouquinho da Mega Escola. Ontem nós tivemos ali, foi muito bom, um tempo juntos. Paulo, tá aí também? Vem aqui, Paulo. Porque foi uma ação conjunta lá dentro do setor de ação social e evangelismo. Eu falo da ação social, tá? Então, na minha avaliação, e essa avaliação não é pessoal, é a avaliação com o pessoal que trabalhou ontem, a gente avaliou, foi uma bênção. É isso mesmo ou não? Né? O tempo não ajudou muito, a frequência não foi como os outros anos, mas a gente pôde realmente fazer aquilo que a gente se propôs a fazer, que é servir a população. Então, foi atividades esportivas bem legais, né, Lucas? O corte de cabelo também foi bem legal, a pessoa que estava cortando estava inspirada, onde saiu cabeças muito bonitas ontem, né? A alimentação estava 10, parabéns ao pessoal da equipe, tá? A gente teve uma aula de inglês com música, foi show, né? Foi um show, né? A bem da verdade foi isso mesmo, né? Tivemos ginástica rítmica, né? Também foi um sucesso, as meninas fizeram exercício, né? Glicemia, fizemos exames de glicemia, verificamos pressão em mais de 120 pessoas. É um exame muito importante esse, hoje em dia, né? Verificar taxa de açúcar no sangue. O que mais, gente? Me ajude. Esqueci de alguma coisa. Música. Tivemos aula de canto ontem, né, Moisés? Aulas de canto, aula de violão, foi muito legal. Trompete, aula de trompete, né? E a nutricionista, sax, teve sax também? Beleza, olha que legal. Então, a oportunidade que às vezes uma pessoa nunca vai ter na vida de conhecer um instrumento que nem o sax, que nem o trompete, que nem tocar um violão, né? Teve limpeza de pele das professoras, também foram feitas, né, as professoras fizeram limpeza de pele, né? O que foi um sucesso que mais teve gente que aderiu lá foi a unha, né? As meninas saíram com as unhas pintadas, mais de 75 pessoas fazendo unha. Então, foi muito bom. Eu acho, não, tenho certeza, que a função do crente é essa, é servir. Né? Se o cliente não nasceu para servir, não serve para viver. Alguma coisa assim. Para servir, não serve para viver. Né? Então é isso. Então a gente cumpriu o nosso propósito de fazer isso. Né? O pessoal quer mais. Quer fazer 2 vezes, 3 vezes, 1 vez por mês. A gente tem que dar a confiança de pouco, né? Senão a gente não aguenta. Tá bom? Gente, se eu não agradeci ainda, eu tenho certeza que vocês não fizeram por mim, pelo pastor, vocês fizeram para Deus. Eu tenho certeza que a cada evento que nem esse, a gente deixa uma marca, não só da nossa igreja, mas do povo de Deus, o povo crente, o povo cristão. E é importante a gente fazer isso, tá bom?
próxima vez, se você não for, vá. Vai ser muito legal, vai ser muito edificante. A gente acha que a gente vai edificar os outros e no fim quem sai edificar somos nós. É isso? Fala aí, Paulo. Boa noite, irmãos. Como o Lira falou, o evento de ontem foi em parceria aí a Ação Social e o Setor de Evangelismo e Missões. Foi uma bênção mesmo, porque a ideia de tudo isso que a gente fez, que o Lira foi citando aqui, não é apenas a assistência social pela assistência social, não é o assistencialismo, né? A nossa ideia é servir com o propósito de apresentar Jesus para as pessoas, né? Então, em parceria realmente com toda a igreja, porque não é um trabalho meu, não é um trabalho de uma ou duas pessoas, falar de Jesus, evangelizar. Foi muito legal ver o pessoal, enquanto servia, enquanto dava palestra de música, enquanto fazia unha, limpeza de pele, todas essas coisas, ginástica, o pessoal aproveitava, parava, falava de Jesus para as crianças, para os professores. Para a igreja ter uma ideia, só o Tó evangelizou 22 pessoas ontem, né, Tó? Então foi um tempo muito legal, a gente pôde falar de Jesus abertamente. A diretora Sueli permite que a gente faça isso lá no sábado, porque não tem nada a ver com a escola, né? Então nós pudemos falar de Jesus. E posso falar? Então, além desse momento de apresentar Jesus, de falar de Jesus, nós também pegamos o telefone das pessoas, o endereço, né? Pessoas, a gente quer receber visita sim. Então, se Deus quiser, a partir da virada do ano aí, a gente vai poder continuar, né, investindo nessa parte de evangelismo, fazendo visita para essas pessoas, tentando trazê-las para a igreja. Mas nós tivemos também uma grande vitória ontem, porque nós conversamos com a diretora Sueli a respeito de um projeto que tem nascido aí no coração do pastor, do Yuri, meu, que é trabalhar com capelania escolar. Isso não é uma prática, não é costume aqui no interior, mas já é costume muito. Costume, beleza. Já é um costume muito costumeiro. Não sabia de das grandes cidades, tá bom, pronto, já viram, quebrou o dia. Das grandes cidades. Então, se você vai em São Paulo, por exemplo, já existem pessoas que trabalham com capelania escolar, capelania universitária, que é um campo missionário, né, gente? As pessoas estão ali precisando. Ontem, nessa conversa com a diretora Sueli, a gente viu, ela pôde também abrir a nossa mente para outras áreas. A gente estava pensando em trabalhar com os pais, com os alunos. Ela já pediu para a gente pensar também em trabalhar com as famílias. Então, as pessoas precisam de uma base, precisam do alicerce. E a palavra de Deus fala que não há fundamento que não seja Jesus Cristo, né? Que possa sustentar a nossa vida. Então nós pedimos para que a igreja ore por isso, porque é um sonho, um projeto, poder estar trabalhando na escola, indo lá. Olha, a gente vai dar um dia da semana, olha, tem um aluno com um problema, a gente vai encaminhar vocês para o capelão da escola, o capelão vai ser o Yuri ou o Paulo, e a gente vai estar lá podendo falar de Jesus e levar o Evangelho para essas crianças e também para as famílias. Então, olhe por isso, por essa possibilidade. Se Deus quiser, no dia 16 ou 17 de dezembro agora, nós vamos ter uma reunião com todos os professores da escola, porque a diretora ela pediu para que a gente conversasse com todos, para que eles entendessem o projeto, né, não se assustassem. Vai falar de igreja aqui. A ideia não é fazer, como o pastor falou, proselitismo, né? A ideia é falar de Jesus, que é a solução e a salvação. Então, olhe por isso, para que os professores entendam, aceitem, né? E eles também precisam de ajuda, né? Não só os alunos, não só os pais. Tem muito professor que precisa de ajuda, e eu sei por experiência própria, né? Eu trabalhei como professor também. Então, olhem por isso, capelania escolar, se Deus quiser, a partir do ano que vem. Tá bom? Legal, pessoal, vamos orar por isso e agradecer. Quem gostaria de agradecer por ontem e também pedir por esse projeto? Pode vir, Ana Cláudia. Pode vir, irmã, também. Aproveitando, a Tainara estava com a gente no outro lá, hoje está aqui com a gente. Legal. A Tainara, essa que ficou vermelha agora, é irmã do Tiago. Legal. Vamos orar. De pé, pessoal. De pé. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse
tempos, Senhor Deus, que estamos aqui, Senhor Deus, nessa casa, Senhor. Pai, eu quero, neste momento, Senhor, te louvar, ó Pai, te agradecer, ó Deus, pelo trabalho, Senhor Deus, que foi desenvolvido ontem ali na Escola da Família, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, de poder servir a comunidade, Senhor. De poder falar do Senhor, ó Pai, de poder estar ajudando, Senhor, de alguma forma, Senhor. Peço que o Senhor possa estar usando, Senhor Deus, cada vez mais essa igreja, Senhor. Para estar, Senhor Deus, levando a Tua palavra, Senhor Deus, para essas pessoas, Senhor Deus, que tanto necessitam de Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que aconteceu ali, Senhor Deus, pelas aulas, Senhor Deus, por as pessoas, Senhor, que foram até ali, Pai. Eu quero também pedir o Senhor por esse projeto, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, que pessoas ali possam estar, através desse projeto, Senhor, está tomando a decisão ao lado do Senhor, ó Pai, entregando a vida deles para o Senhor. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, Senhor Deus, como igreja, Senhor, para estar orando, Senhor, para que tudo possa correr de acordo com a vontade do Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor, e continua falando conosco, Senhor, no decorrer dessa noite. Amém. Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, Pai querido, falando da igreja, eu te agradeço grandemente pela oportunidade que o Senhor nos dá de levar a Tua palavra a corações tão perdidos, tão longe de Ti. Senhor, essa oportunidade que o Senhor criou, Pai querido, de colocar essas pessoas, esses servos, para falarem com as crianças, com os pais, Senhor Deus, é maravilhoso. Senhor Deus, isso é muito grande, nós te agradecemos, porque o Senhor coloca nas nossas mãos essas oportunidades. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está vindo e tudo vai ser muito bom, Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmão. Obrigado, gente. Ano que vem nós vamos também tirar outro projeto do papel e transformar em realidade, que é o projeto do ponto de pregação lá na Colina dos Ipês. Algumas semanas eu compartilhei com os irmãos e ofereci a oportunidade para que no mínimo 10 irmãos colocassem diante do Senhor as suas vidas para que servissem como missionários durante um ano lá na Colina dos Ipês, toda quinta-feira à noite. Vocês lembram disso? Dos 10, 7 já me procuraram. Então ainda tem 3 vagas. Se ultrapassar não tem problema, mas 10 é o mínimo, tá certo? 7 já me procuraram. Eu peço que você continue colocando sua vida diante do Senhor. Gente, o mundo está em trevas e nós somos filhos da luz. Quem tem que ser um farol somos nós. De que adianta a gente ficar rico, a gente ganhar tanta coisa e não deixar o Evangelho de legado para a próxima geração, né? Precisamos pensar nisso daí. Então é colocar sua vida na mão de Deus e colocar, eu vou ter um ministério, não é cargo, é um ministério diante do Senhor, de todas as quintas-feiras, a partir de fevereiro, já tem data para começar, a partir de fevereiro, nós vamos começar o funcionamento desse ponto de pregação lá na Colina dos Ipês. Se você poderia dispor desse tempo, seria muito importante para a sua vida, é muito importante para a vida daquelas pessoas que estão lá naquele bairro, que está crescendo e as dificuldades estão crescendo também, e a gente precisa chegar agora com o Evangelho lá. Então, continuo colocando diante dos irmãos isso. Se você gostaria de trabalhar para o Senhor durante, no mínimo, um ano, às quintas-feiras à noite, lá na Colina dos Ipês, a casa que vai servir de base de operações vai ser a casa do irmão Derivaldo, da Ana Cláudia, da Amanda e do Gu, tá? Então lá vai ser o centro de operações lá na Colina dos Ipês. A gente já tem o que é mais difícil, que é o local de início, né? Já temos o irmão, tanto o Derivaldo, isso está no coração do Leandro também. O Leandro vai estar dando suporte ali, técnico ali também. E aí a gente vai estar começando em fevereiro. Se você pode, me procure, tá bom? Outro projeto que nós vamos ter, que vai sair do papel, a ideia não é apenas evangelismo, mas tem a ver com a edificação dos membros da igreja. Há algum tempo atrás, o pessoal falava assim, pastor, eu fico triste
porque nós terminamos o discipulado e eu sinto falta daquele tempo que a gente tinha nas terças-feiras. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter, no ano que vem, 2 grupos pequenos na cidade. E nós vamos agrupar as famílias da igreja sorteadamente, ok? Nesses 2 grupos pequenos. Esses grupos pequenos vão ter também casas, famílias, como casa base, tá certo? Nós precisamos de 2 casas base, que vão ser o centro onde os irmãos da igreja vão se encontrar. Uma casa já se dispôs, um irmão já se dispôs a ter a sua casa como base. O Yuri vai estar dando suporte numa casa e o Paulo vai dar suporte na outra. Por isso que a gente vai sortear. A ideia é comunhão, edificação, também evangelismo, porque eu posso convidar meu vizinho, vai ter uma reunião lá de amigos lá na casa lá do amigo meu, vamos lá comigo. Então vamos estudar a Bíblia, mas também essa ideia de comunhão, de edificação durante a semana, isso vai ocorrer também nas terças-feiras. Então, quem chega na igreja vai para o meu grupo, que é o grupo de discipulado inicial. E quem já fez as 16 lições vai ser encaminhado para algum outro desses grupos pequenos da igreja. Terça-feira à noite. Eu preciso de mais uma família que se disponha, que ofereça a sua casa como base para isso. Uma família já tem, então a Cecília já... Beleza, então já fechamos então, tá? Então, as 2 casas são, uma é a casa do Cacá e da Fátima, tá? E outra é a casa da Cecília, tá bom? Depois, eu vou passar para vocês o que precisa fazer, porque as famílias que vão receber, elas é que dão todo o suporte logístico. O Yuri e o Paulo, eles só chegam para trazer a parte espiritual. Eles não vão se preocupar com coisa logística, com o que vai ser o lanche, com essas coisas. Eles não precisam se preocupar com isso. Que nem eu sou muito suprido nisso. A nossa casa base é a casa do Sérgio e da irmã Maria Luísa. Eu não tenho que me preocupar com nada. Eu só chego lá, já está todo mundo, já está o ambiente pronto, já está todo mundo pronto, a gente só vai para curtir, para aproveitar. Tudo bem? Nós estamos incluindo todas as famílias da igreja que já fizeram discipulado nesse projeto de grupos pequenos. Tá certo? Ocorreriam às terças-feiras. E o grupo vai decidir se vai ser toda terça ou se vai ser terça sim, terça não. O grupo vai sentar e vai conversar, vai achar o que é melhor para eles. Tudo certo? Tudo bem? Então, fechando isso, estejam orando, porque nós agora estamos na fase de pegar as famílias que gostariam de participar e nós vamos sortear. Por que a gente vai sortear? Porque nós gostaríamos de promover uma comunhão que não fosse apenas voluntária. Porque às vezes eu gostaria de ficar naquele grupo, eu quero ir na casa do Cacá, que é meu vizinho, por exemplo, né? Já está aqui perto. E eu quero arrumar a minha patota de sempre, vamos ficar juntos. Não. O sorteio é bom porque aí Deus entra na história de uma forma mais eficaz e Ele vai agrupar as pessoas como Ele quer. É hora que Deus vai estar usando a soberania para determinar o grupo. Né? Então a ideia é essa. Tá, pessoal? Vamos estar orando por esses 2 projetos agora. Quem gostaria de orar? Tanto pelo ponto de pregação quanto pelos grupos pequenos. Leandro, Eude, vamos orar. Pode ficar sentado aqui. Pai, obrigado, Deus, por essa noite e queremos agora colocar esses projetos em Tuas mãos. Pai. Queremos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor direcione, o Pai, que o Senhor nos ajude. Ali na colina, o Pai, dá sabedoria para o Derivaldo também, para esses irmãos que se dispuseram a ajudar, a dar um tempo ali para ir transferir o Senhor. Peço também, ó Pai, que o Senhor amoleça o coração daquele bairro, daquele povo que está ali, Pai, perdido, que ainda não conhece o Senhor Jesus. O Senhor encaminha essas pessoas ali para a casa do Derivaldo, para que elas possam realmente, Deus, encontrar o Senhor Jesus e ter um significado para a vida, Pai. Peço também por esse encontro discipulado, Deus, que também o Senhor direcione e seja um tempo ali de encontro com os irmãos, para edificação, Pai, para que a gente venha a entender e também sempre, Pai, a aplicar a tua palavra em nossas vidas, Pai.
Que isso se resulte em prática, meu Deus. Que isso se resulte realmente, ó Pai, em mudanças nas nossas vidas, ó Pai. Sabemos que o Senhor está no controle, por isso eu peço sempre sabedoria, Pai, para quem está na direção. Peço a tua direção também, ó Pai, e sempre reconhecemos que o Senhor é soberano e sempre nos colocando, ó Pai, humilhados aos teus pés, declarando a nossa insuficiência para qualquer coisa que venha a ser feita na igreja, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nós podermos ver que a sua igreja está se mobilizando, Senhor. Que o teu Santo Espírito está agindo na vida das pessoas, Senhor, está usando a tua liderança, Senhor, para nos unir e também, Senhor, para resgatar mais almas para ti, Senhor. Peço pelo ponto de pregação, Senhor, que o Senhor esteja colocando, Senhor, força nos irmãos que estão indo ajudar, Senhor. Senhor, esteja levantando mais irmãos e colocando todos, Senhor, um desejo ardente, Senhor, de servir lá e de pregar o teu evangelho, Senhor. Pregar o teu filho, Senhor, crucificado e ressurreto, Senhor, pregar a tua glória no teu lugar. Peço que o Senhor já venha estar tocando os corações, Senhor, já esteja colocando, Senhor, a tua semente naquele lugar, para que quando as pessoas ouçam, Senhor, elas estejam prontas, Senhor. Prepare, Senhor, a seara para que nós possamos escolher, Senhor. Peço, Senhor, por esses pontos de comunhão, Senhor, essa reunião que vai haver na sua igreja. Abençoa, Senhor, para que cada dia nós possamos ser mais unidos, Senhor, pois nós sabemos que essa é a tua vontade, Senhor, que nós sejamos um. Esteja abençoando, Senhor, nos dando um coração, Senhor, servil, um coração humilde, para que nós possamos nos edificar mutuamente, Senhor, e não querer vanglória, Senhor, e serviço a nós mesmos, Senhor. Abençoa essa igreja, que ela cresça, Senhor, servindo a Ti. Em nome do Teu Filho, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Enquanto a equipe de louvor vem aqui na frente, dá um abraço na pessoa que está do seu lado aí, dá uma boa noite, Deus abençoe. Esse momento é importante, momento de comunhão da igreja. Lembro a igreja. Pessoal, esqueci de falar, mas sábado é dia da família, ok? Aproveita e se reúne como família, chama outra família junto. Vamos adorar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Você saiu do conforto do seu lar, né? Poderia ficar assistindo televisão. Olha que grande coisa. Vocês concordam ou não? Amém. Gente, então se vocês saíram do conforto do seu lar, né? Lógico, muito melhor estar aqui com o povo de Deus louvando, que você possa fazer isso. Amém? Amém. Agora sim. Você possa fazer isso de coração, tá? Abrindo a sua garganta, soltando a sua voz e cantando para aquele que é o único e digno de toda adoração para nosso Deus. É para Ele que a gente vive, é para Ele que a gente se entregou, né? E é muito especial esse momento semanal que a gente tem de prestar esse louvor. Nunca a gente vai conseguir pagar aquilo que Deus fez por nós através do sacrifício de Jesus na cruz. Mas uma forma da gente poder homenagear esse Deus é você poder louvar, cantar para Ele, tá? Então que você possa fazer isso agora, você possa tirar qualquer coisa do seu pensamento e poder oferecer ao nosso Deus um louvor sincero. Vamos cantar essa canção. Cantar, perto está o Senhor.
cantar, viu, Marcos? Vai trocar. Vou cantar Brilha Jesus agora, pode ser? Aproveitar a animação, né? Esse cântico, gente, é dos Vencedores por Cristo, grupo musical, né? Da década de 60. Era para o seu Isaac, o seu Isaac era jovem. Então, gente, ó, teve um episódio dessa música que eles participaram do congresso quando essa música foi tema. Durante o tempo inteiro do congresso houve chuva torrencial. No último dia do congresso, quando eles estavam louvando Brilha Jesus, nasceu o sol. Depois de um longo tempo, né? Então parecia que Deus estava usando esse evento da natureza para que Jesus pudesse brilhar na vida das pessoas. Então, ao cantar esse canto, que você possa refletir e você possa desejar que a luz de Cristo brilhe na sua vida, brilhe de forma que possa resplandecer aonde você estiver. Jesus, volta a música lá, vem fora, é Jesus. resplandecer, ó Pai, a luz que brilha em Jesus, Senhor, através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar, você pode trazer seu dízimo e oferta enquanto a gente canta
A próxima música, uma música que vocês aprenderam a semana passada, tá? Então, a igreja sempre gosta de músicas novas, que a gente muda o nosso repertório. Então a gente gosta de ensinar a igreja, mas a gente tem que repetir para que isso fique gravado em nossas mentes, tá? A gente lembra que você que não entregou sua vida a Jesus, né, não tem sentido você participar desse momento, porque esse momento é único e exclusivo para aqueles que já são salvos em Jesus. Por quê? Porque a gente entregou a nossa vida a Jesus. Então, se a gente entrega a nossa vida a Jesus, tudo aquilo que é nosso é de Deus. Então, como prova, né, como prova desse amor de Deus por nós, a gente devolve a Deus aquilo que Ele nos abençoou. Bom, então isso não precisa ser ofertas. Então vamos louvar o Senhor. A música muito linda, tem uma letra muito reflexiva. Você possa prestar bastante atenção e cantar de coração, Senhor. Oh,
foi cantar que esse é o Deus do impossível. E Ele é que faz. Se você gostaria de colocar isso perante Deus, ou se você entrou aqui com algum motivo de louvor, agradecendo a Deus porque você reconheceu e reconhece a provisão dele na sua vida, peço que você fique de pé onde você está. Você vai estar orando por você agora. Esse é um momento de intercessão. Então se coloque perante Deus. Senhor, Tu és o Deus do impossível. E é verdade que muitas vezes não compreendemos, Senhor, a Tua mão agindo. Muitas vezes não conseguimos, Senhor, perceber tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas, ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença como adoradores, como servos, para dizer ao Senhor, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado porque o Senhor persiste em nos abençoar. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, que nos leva mais além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Ó Deus, obrigado, Senhor. Ó Deus, nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, a vida de irmãos, queridos, amigos que estão aqui também. Queremos colocar a vida daqueles que estão nos assistindo também pela internet. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada um, Senhor. Tu sabes do coração, Tu sabes da necessidade, Senhor. Nós pedimos que o Senhor possa estar trazendo respostas e soluções. Ó Deus, que o Senhor possa estar vivendo o sofrimento, ensinando as lições. Ó Deus, venha abençoar o Teu povo, faz o Teu povo prosperar para a glória do Teu nome. E ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos servos melhores. Ó Deus, nós pedimos a conversão daqueles parentes e amigos que ainda não Te conhecem de verdade. Pedimos daqueles que estão longe, que o Senhor os traga de volta, Senhor, para perto. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando os lares, Senhor. Que o Senhor traga harmonia às famílias. Libertação àqueles que estão escravizados, seja por qualquer coisa. Ó Deus, que o Senhor traga obediência ao coração dos filhos, amor ao coração dos pais, fidelidade entre os casais, pureza entre os que ainda não são casados. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa igreja possa honrar o Teu nome, não apenas aqui, mas nas suas casas, no íntimo, no oculto, sozinhos, que possamos Te agradar também. Senhor, ajuda o Teu povo, abençoa o Teu povo, abençoe cada um. Pedimos também pelos enfermos, Senhor, que o Senhor possa estar curando, possa estar abençoando, que o Senhor possa mostrar o Teu poder, que o Senhor possa estar confortando. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar. Obrigado, Senhor, porque pela fé podemos contemplar a Tua mão agindo. Temos certeza de que o Senhor nos ouve e atende conforme a Tua vontade. Muito obrigado, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. E permaneça orando pelos dízimos. Oremos, irmãos. Santo e glorioso Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Senhor, Tu és puro, Tu és maravilhoso. Aceita o nosso culto, Senhor. Aceita tudo aquilo que nós fizemos nessa noite, Senhor. Porque tem que sair do nosso coração, do nosso íntimo, e a nossa alma glorifica o Teu santo nome. Ó Pai querido, nós pedimos uma bênção para os doentes da Tua igreja, aqueles que estão sofrendo nos seus leitos de dor, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Afofa os seus leitos. Dá consolo a eles. Dá paciência às pessoas que cuidam deles, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia daqueles nossos conhecidos que ainda não Te aceitaram, mas que têm passado momentos difíceis de serem entendidos e aceitados. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Abençoa-nos, Senhor, pois nós precisamos de Ti. Somos Teus filhos e queremos Te servir cada dia mais, Senhor. Não olha para as nossas imperfeições, Senhor, mas contempla o nosso coração que Te ama e quer Te servir. Em nome de Jesus que nós te falamos. Ó Pai, nós também nos lembramos
dos dízimos, Senhor, das ofertas que foram colocadas no gasofilaço, Senhor. Que elas sejam usadas de uma maneira correta, de uma maneira sábia, Senhor, para o crescimento da tua causa aqui na terra, para o crescimento da tua igreja, Senhor. Ó Deus, que todos aqueles que se dispuserem e puderam, Senhor, deixar uma oferta, Senhor, que essa oferta suba ao teu trono como aroma perfeita, como aroma suave, Senhor. Ó Deus, ouve a nossa oração, pois nós te falamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor agora comigo, 363. É um hino tradicional na Irlanda. Muitos países lá na Europa têm tradições protestantes, né? Esse é uma música tradicional lá que foi feita a tradução em português e por isso a gente vai louvar através desse canto. Minha vida, ó Deus de poder, teu lugar da visão do teu ser, será teu dia, tu és minha luz, tua presença, teus passos conduz. Precisamos e carecemos do poder de Deus em nossas vidas. Esse é o tema dessa música. Todos necessitam de um amor perfeito. Poder pra salvar,
oração. O Senhor é o Deus da nossa vida, Pai. Por isso, Senhor, confiamos, Senhor, e entendemos, ó Pai, que o Senhor é soberano por tudo aquilo que vivemos e fazemos. Por isso, Senhor, nos ensina a não fazer as coisas do jeito que queremos, mas fazer a coisa do jeito que o Senhor quer. Nos abençoa essa noite, Senhor, através da tua palavra. Possamos praticar, ó Pai, colocar em prática a vida após vida. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de Deus de louvar teu santo nome, de forma livre. Nós em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Pelo menos uma vez por mês nós temos um privilégio, uma oportunidade de relembrar um momento importante da história, é algo tão vital para nós que é o elo, não é elo de ligação, porque é correlacionado, é um pleonasmo que disse hoje, um elo é o que nos une, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer isso antes da mensagem, porque eu sei que a equipe vai descer, vai estar com as crianças, mas é muito importante que esses irmãos estejam conosco nesse momento. O texto que nós usamos como base é, entre outros, de 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23, diz o seguinte, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, o beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. A ceia do Senhor, ela tem basicamente três aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto passado, do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E quando nós comemoramos, quando nós relembramos, a gente vai levar nossa mente lá para o passado, pelo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele morreu, foi machucado, foi humilhado, foi traído, foi açoitado, sofreu, foi moído em nosso favor. Por isso que a ceia é um momento solene, porque é um momento onde nós vamos lembrar que alguém morreu. E alguém muito especial morreu. E morreu sem precisar morrer. Morreu por amor. Ele não precisava. Nós precisávamos que ele morresse por nós. Por isso assim é um momento tão sério, um momento tão que a gente não vai pensar em outras coisas, porque a gente vai lembrar do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, da necessidade que nós tínhamos que Ele fizesse isso por nós, senão nós não poderíamos ser salvos. E nós vamos fazer isso também pensando no presente. Quando ele fala que o cálice ele representa a nova aliança, é lembrar que hoje eu tenho, se eu entreguei a minha vida para o Senhor, se eu coloquei o meu coração diante de Deus, eu então tenho com Ele uma nova aliança. Essa nova aliança ela precisa ser, que haja manutenção dela. Assim como talvez aí
Tem namorado que usa aliança de compromisso, noivos usam aliança, casados usam aliança. Essa aliança nos traz a ideia de direitos e deveres, né? E eu preciso relembrar que eu tenho uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Ele me deu alguns direitos tão sublimes, mas eu também tenho alguns deveres que eu preciso cumprir. Um deles é estar em comunhão com os meus irmãos, estar em paz com eles, estar em comunhão com o meu Deus e com o corpo de Cristo, a igreja aqui na terra. Mas a ceia também ela me remete ao futuro, porque o Senhor diz que nós devemos fazer isso, devemos fazer este memorial até que Ele venha. Glória a Deus, Ele vai voltar. Ele vem me buscar. Ele vem te buscar, você diga amém. Ele vem buscar os verdadeiros crentes, a verdadeira igreja, aqueles que de coração se entregaram para Ele. Então nós vamos fazer essa ceia. Até quando, pastor? Até Ele voltar. Já estamos aí há mais de 2000 anos lembrando e fazendo isso. Vamos continuar. Mesmo depois que toda essa nossa geração passar, a próxima continuará fazendo isso. Até que Ele venha. Diante do texto, diante do próprio princípio, eu preciso trazer essa reflexão para a igreja. Primeiro, a igreja ela é ultra restrita aos salvos. Só pode participar da ceia aqueles que já entregaram sua vida ao Senhor Jesus Cristo de coração e para todo sempre. Só esses podem participar, porque a ceia não é do pastor, a ceia é do Senhor. Essa é a primeira reflexão. A ceia só pode participar da ceia aqueles que são verdadeiramente salvos. Se você tem certeza da sua salvação, você pode participar. Segundo, a ceia é para aqueles que estão fazendo a manutenção da nova aliança. Se você está em comunhão com a sua igreja, está em comunhão com o corpo de Cristo, está executando as suas tarefas como crente. E se a única pessoa que manda em você é o Senhor Jesus Cristo, você só pode ser escravo dele, de mais ninguém. Se você é escravo de alguma outra coisa ou pessoa, você não pode participar. Graças ao Senhor, não é minha tarefa como pastor. Eu fico tão feliz porque Ele não me deu essa tarefa como pastor. Não é a minha tarefa tirar a ceia de ninguém. A Bíblia diz, no versículo 28, que cada pessoa deve se autoexaminar. Deve usar a sua consciência e refletir se pode ou não participar da ceia. Esse é um dos princípios batistas, a liberdade de consciência. Você precisa refletir e pensar se você tem condição ou não de participar. E nós vamos fazer isso agora. Vou pedir, enquanto os meus auxiliares, o Tuninho e o Leandro vêm à frente, vou pedir para que você abaixe sua cabeça e ore ao Senhor. Consulte o Senhor e o seu coração, a sua consciência, se você tem condições de participar desse momento. De repente você precisa pedir perdão, de repente você precisa colocar diante do Senhor um motivo. Mas vamos orar, silenciosamente. E dentro de alguns instantes, o nosso irmão Toninho orará agradecendo ao Senhor o primeiro elemento da ceia, que é o pão, que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo morto em nosso favor. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor fez grandes coisas por nós, ó Deus, mesmo sendo nós ainda pecadores. E uma dessas maravilhas que o Senhor fez, ó Deus, foi entregando o Teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz, mesmo sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Deus, que aos olhos do mundo seria impossível alguém fazer isso. E nós sabemos que o Senhor fez isso. Nós queremos agradecer que o Teu Filho foi surrado, apanhado, espancado, cuspido. Nós sabemos que o Teu Filho sofreu, Deus, porque Ele quis cumprir o propósito que o Senhor tinha para Ele, para nós, para nos salvar. Muito obrigado, Deus, porque mesmo Ele sofrendo, hoje nós podemos, ó Deus, agradecer ao Senhor, Deus, que nós podemos ter comunhão com o Senhor. Sabemos que o dia vai voltar para nos resgatar.
Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a distribuição do primeiro elemento, que é o pão. Em momento nenhum nós queremos melindrar ninguém, mas para facilitar a distribuição, aqueles irmãos que estão em condições de participar da ceia, eu vou pedir para que se coloquem de pé e ao retirar o elemento se assente, só para a gente não correr o risco de deixar de servir alguém. Enquanto os irmãos estão servindo, nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 516. Isso é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, e nós declaramos também, Jesus Cristo vive e voltará. Vamos falar? Jesus Cristo vive e voltará! Participemos do pão. Irmão seminarista Adriano estará nesse momento agradecendo ao Senhor pelo segundo elemento, que é o cálice que contém o suco de uva, que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi vertido em nosso favor. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez por esse tempo, obrigado porque nós temos o privilégio hoje de lembrar, Pai, o sacrifício do Senhor naquela cruz, o sangue inocente que foi vertido naquela cruz, Pai. E através desse sangue, Deus, nós temos livre acesso ao Senhor hoje. Muito obrigado, Pai. Não temos, ó Deus, condições de agradecer ao Senhor como o Senhor merece. Mas, mais uma vez, eu quero se colocar, Pai. Nós queremos agora, Deus, nos colocar diante do Senhor, mais uma vez, humilhados aos teus pés. E declarar, ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o teu amor nos alcançou. Deus, aceita a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos fazer a distribuição do segundo elemento, como fizemos da primeira. Eu peço que aqueles irmãos se assentem, aqueles que vão participar permaneçam de pé, como foi a primeira vez. Nós vamos cantar a segunda estrofe do hino 516. Esse sangue ao coração.
nós temos tido a necessidade de recorrer aos cálices reservas, porque todas as bandeiras têm se esvaziado. Mas isso é uma demonstração de que Deus tem nos abençoado. Esses irmãos que estão servindo os demais, eles estão fazendo o papel dos diáconos. Diácono significa servo. E o pastor, ele precisa ser o servo dos servos, ele tem o privilégio de se servir por último. Vamos todos nos colocar de pé. O texto continua dizendo, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faz isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós declaramos: o sangue de Jesus tem poder. Vamos falar? O sangue de Jesus tem poder. Participemos do cálice. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Te louvamos porque podemos participar desse momento tão especial. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de forma correta diante dessa aliança, desse compromisso que temos contigo. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Todos de pé, nós vamos cantar a terceira estrofe, para que os irmãos possam recolher os cálices. Peço para que você não empilhe os cálices, porque senão dificulta a gente tampar, tá bom? Terceira estrofe. Abençoe-las nesse momento de culto, Senhor, que o Senhor possa falar aos corações delas. Usa, Senhor, a equipe, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aldenir, Deus abençoe. Amém. Você gosta de servir? Essa pergunta é uma pergunta bem abrangente, não é? E aqui eu estou pensando da forma mais abrangente que essa pergunta pode ter. Eu não estou pensando em servir apenas, eu gosto de servir a Deus, eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de trabalhar lá na mega escola. Talvez algumas pessoas já teriam problema com isso. Mas eu digo, você gosta de servir
Você gosta de servir o seu marido, a sua esposa? Você gosta de servir os seus amigos? Você gosta de servir o seu pai, de servir a sua mãe? Ou será que você murmura quando te dá uma oportunidade de serviço? Talvez você pode achar que o serviço, talvez o serviço de casa, talvez o serviço da sua profissão, talvez seja uma coisa que te rebaixe, talvez seja alguma coisa que te humilhe. Qual que é a sua visão a respeito de ser servo? Por outro lado também, às vezes no momento da vida a gente pode estar numa posição de ser o segundo, o terceiro, de ser a posição do menor do grupo. Isso te incomoda também? Porque também é uma posição de serviço, não é? Talvez você seja daquela pessoa que tem grandes ambições e gostaria de tantas coisas e que você não se contenta com o estado atual que você se encontra. Ou talvez a palavra não seja nem não se contenta, talvez você não gosta mesmo. Qual deve ser a nossa atitude em relação a isso? Qual deve ser a nossa atitude em relação ao serviço? Em relação a sermos subalternos em alguma circunstância ou situação? Qual deve ser a nossa postura? Isso é bom, isso é ruim? O profeta Ageu, hoje nós vamos estudar a última mensagem dele. Tem nos encorajado ao longo dessas 3 últimas mensagens. E hoje, com certeza, vai nos encorajar também, como eu fui encorajado ao estudar essa passagem. Nós vimos que Israel ele volta do exílio babilônico e durante alguns anos ainda tenta reconstruir o seu templo, por uma série de pressões, por negligência. As pessoas deixam lá o templo de qualquer jeito e voltam a investir nas suas casas, no seu futuro profissional, começam a investir no seu futuro talvez acadêmico, começam a investir na plantação, começam a investir nos filhos e esquecem de Deus e do relacionamento com Deus e deixam Deus para segundo plano, e para Deus a sobra. Deus então ele manda o seu profeta Hagai, Ageu, para trazer o povo de volta, para fazer uma correção. E essa é a função do profeta. Olha, Deus ele tem um recado para nós, porque talvez você precisa se arrepender do seu pecado de forma grave, de forma dura. Talvez você precise fazer apenas uma pequena correção. Mas o profeta ele quer fazer com que o povo ande segundo a palavra de Deus. Essa é a função de Ageu, essa é a nossa função hoje nessa noite. Nós estamos lá então com o nosso livro de Ageu aberto. Ageu é um profeta menor. Nós estamos no capítulo 2 e nós vamos estudar de forma específica os 4 últimos versículos do capítulo 2, os 4 últimos versículos da profecia. E eu gostaria que você ouvisse essa mensagem com o seu coração aberto, porque também a gente não programa isso, mas Deus provoca isso. Nós estamos caminhando para o final do ano. Ontem o conselho esteve reunido, depois de tudo que nós fizemos no Dia da Saúde, foi muito trabalho. Viemos para aqui, começamos uma reunião às 7 horas, terminamos à meia-noite e 7. Conversando sobre cargos, sobre ministérios, sobre irmãos, conversando sobre a sua vida, conversando sobre as nossas motivações para servir ao Senhor. Nós então entendemos que essa mensagem ela vem num momento extremamente oportuno, pensando além do serviço de uma forma geral, mas como eu vou servir a Deus no próximo ano. Antes de nós lermos o texto, vamos orar mais uma vez, vamos pedir misericórdia a Deus. Olha o Senhor nesse momento, peço, Senhor, fala comigo, Senhor. Preciso ouvir tua voz, Senhor. Fala comigo. Preciso da tua direção. Eu não mereço a tua direção, mas eu preciso dela. Tem misericórdia. Senhor nosso Deus,
precisamos do Senhor, Deus. Fala conosco. Precisamos que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor ilumine com o Teu Santo Espírito o nosso coração, para que possamos entender o que a Tua palavra diz, para que possamos ter a coragem de usar, de aplicar, de fazer conforme o Senhor nos diz. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, como pastor, como pregador. Senhor, eu sou falho, preciso da Tua ajuda. Purifica-me também, ó Deus, para que eu possa ser um instrumento poderoso nas Tuas mãos. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa mensagem, ela chega para Ageu no mesmo dia da mensagem que nós estudamos na semana passada. Ela chega no 24º dia do mesmo mês, do segundo ano de Dario. Aqui, para que a gente possa entender o que nós vamos ler, nós precisamos entender o que estava acontecendo no segundo ano de Dario. Ciro, o grande imperador, tinha o imperador anterior a ele tinha morrido e o sucessor tinha cometido suicídio. Dario, ele assume numa situação onde os diversos partidos que existiam antes dele estavam querendo tomar o poder do grande Império Persa. Calcula-se que esse império ele dominava por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados sobre a Terra. Dizem que haviam tantos reinos debaixo desse império, tantas pessoas que se contavam como a areia do mar. Então havia ali uma série de desejos, de interesses políticos e militares querendo chegar a ser o governador desse grande império. Dario então assume, por ter maior base, ele assume o governo e ele passa alguns anos só sufocando ameaças e rebeliões. Nesse ínterim, os diversos povos ficam num hiato histórico pensando o seguinte: se ninguém assumir, se o reino se fragmentar, o que vai acontecer com a gente? Liberdade. Possivelmente, todos aqueles governadores das províncias que estavam servindo o grande imperador persa tinham nutrido uma esperança de se tornarem independentes. E eu fico imaginando se isso não passou pelo coração de Zorobabel, que é aquele que vai receber essa mensagem. Zorobabel é um homem de Deus. Zorobabel, um homem cujo coração era piedoso. E nós percebemos isso no primeiro capítulo. Vocês lembram, logo depois que Ageu ele traz a sua profecia dizendo: olha, vocês precisam voltar. Vocês lembram qual foi a postura de Zorobabel? Ele se arrependeu, vocês lembram? De cara, não precisou outra mensagem, não precisou de um livro grande. Logo de cara ele se arrepende, ele chama os sacerdotes, toda a sua equipe, e leva todo o povo a falar: não, nós vamos voltar e vamos priorizar o Senhor, vamos reedificar o templo. Deus, em virtude da postura de Zorobabel, ele encoraja. Ele diz: eu vou estar com vocês. Coragem. Quando o templo é limpo, então volta, é feita a terraplanagem, o pessoal coloca ali de volta, ali onde vai ser. Quando eles percebem o tamanho do novo templo, eles choram por ver que seria menor. Deus de novo fala: coragem, estou com vocês. Não se preocupem em começos humildes. Lembra disso? Ele vai chegar para Zorobabel e vai trazer uma terceira mensagem. Ele vai chamar a pureza diante das bênçãos que estão acontecendo. Ele vai falar: olha, cuidado, porque a santidade ela não é contagiosa, mas a impureza é. E vocês se contaminaram no passado. Então, olha, reflete sobre o passado e cuidado com o presente para que o futuro de vocês seja abençoado.
Zorobabel ouve a mensagem e acolhe com carinho no seu coração de novo. Mas Zorobabel continuava sendo governador e não rei. Zorobabel, ele era descendente direto de que rei? De Davi. Havia uma palavra de Deus dizendo que a descendência de Davi seria constantemente abençoada por Deus com o trono. E Zorobabel tinha uma posição de autoridade, mas ele não era o grande rei que os seus antepassados foram. Possivelmente isso devia estar no coração de Zorobabel também. Deus então traz uma palavra, e ele diz: a palavra do Senhor veio segunda vez naquele dia a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, é para ele. E, gente, essa palavra para Zorobabel tem muito a ver para mim e para você nessa noite. Diz lá: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu. Olha que lindo. Naquele dia, quem está falando de novo? O Senhor dos Exércitos. Naquele dia, quem está falando é o Senhor dos Exércitos. Tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu. Diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Devia ser uma situação muito difícil para Zorobabel ser apenas um governador, sabendo que era da linhagem de um grande rei como Davi. Mas Zorobabel ele não estava reclamando, ele estava servindo a Deus. Essa é uma postura interessante que a gente precisa notar ao longo do livro, ao longo da profecia, das profecias. Deus falava e Zorobabel obedecia. Deus falava e Zorobabel correspondia. Não importava se ele estava em qual posição. Talvez ele podia falar: não, se eu fosse rei, eu obedeceria a Deus. Por que Deus não me botou como rei? O Senhor falou, eu obedeço. Zorobabel era uma pessoa importante para Deus. E por causa da sua obediência em meio à pressão e ao serviço, Deus o coloca como um sinete, aquele anel que servia para selar uma lei, um decreto. Quem era o portador do sinete era uma pessoa importante para o rei. Às vezes o próprio rei é que portava o sinete. Às vezes ele dava para alguns dos seus ministros mais amados e importantes, dava o sinete, dando autoridade para aquele alcinete e para aquela pessoa que portava o sinete, o anel de selar. Aqui nós temos uma coisa importante, porque a aliança de Deus com o reino de Davi havia sido suspensa. Ela foi suspensa, se você olhar lá em Jeremias, capítulo 22, põe o seu dedo aí em Ageu, dá uma chegada lá em Jeremias, capítulo 22, um pouco antes do reino ser disciplinado por Deus. Lá no versículo 24, ele vai, no capítulo 2, versículo 24, Deus ele vai falar de um dos últimos reis de Judá, e ele vai dizer o seguinte para ele vai falar para Jeconias, um rei mau e desobediente. Ele fala: tão certo como eu vivo, diz o Senhor,
ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, também descendente de Davi, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Nossa. Eu não vou parar aqui para falar de como era ruim esse homem, desobediente. Mas o Senhor falou, olha, o mesmo termo, anel de selar, que eu dei para esse homem, descendente de Davi, eu arranco da mão dele. Gente, é interessante isso, que Deus ele tem promessas para nós, mas para nos disciplinar, ele pode muito bem não vou dar. Ele tinha feito uma promessa, olha, vai ter sempre, tudo bem, mas no caso desse aqui eu não vou dar não, é muito desobediente. Havia então uma suspensão da aliança, e essa suspensão Deus fala, eu vou voltar por causa de você, Zorobabel, por causa da sua obediência, porque você é um servo, um homem que eu escolhi para mim. Deus retorna o seu plano dinástico. Diante então daquela situação da Pérsia, onde todos os tumultos tinham passado,